runa da semana que eu tirei ontem foi a runa Tivas. E está sendo muito interessante quem está acompanhando essas tiradas das runas no domingo e que a gente está trabalhando isso durante a semana, que nesse mês, o caminho que as runas vieram seguindo foi muito interessante, porque elas foram nos falando, a primeira de junho, né, que foi Anzus, veio nos convidando a ouvir a nossa própria voz, a fazer a nossa conexão com a nossa essência. Depois teve a Euas, que nos pedia movimento para ir em direção das coisas que a gente queria. A Ferro, nos lembrando o nosso valor. E a semana passada foi a Urus, que vinha pedindo para despertar a nossa força interior. Então, um caminho, né, de movimento em direção a nós mesmos. E a runa dessa semana, que é Tivas, ela vem nos perguntando, depois de tudo isso que a gente foi despertando, ela nos pergunta, e o que fazer com tudo isso, com toda essa força? Falando que ter força só não basta, a gente precisa saber para onde direcionar essa força. Direcionar essa força com propósito, com coragem de ser verdadeiro, de ser nós mesmos. Então a Tivas vem nos pedindo isso essa semana. Ela é a chamada a runa do guerreiro. O guerreiro que vai em direção, se movimenta em direção dos seus objetivos, mas não com agressividade, com confiança, com determinação. E é isso que ela vem falando, né? A runa que representa coragem, propósito, a própria determinação. E quando a gente junta, conecta isso com o Ho'oponopono, a gente vai falando conectando com as memórias. Então, quais são as memórias que nos impedem de ter essa determinação, de ter essa coragem, né? Então, em geral, são memórias de traumas, algumas coisas, um medo de se posicionar, né? A nossa tendência de nos colocarmos como vítima das situações. E ela fala muito também, como ela fala do guerreiro, ela fala da energia masculina. Então, os nossos conflitos com a energia masculina, seja com o pai mesmo, ou com situações, com figuras de autoridade, ou com nossa própria capacidade de agir em direção à vida. Isso que essa runa vem trazendo. E aqui a gente, no Ho'oponopono, trabalhar hoje, né? Então, quando a gente fala também, olhando pelo lado sistêmico dessa situação, da nossa dificuldade com o masculino, né, mexe com a nossa ordem, com o nosso equilíbrio, a nossa dificuldade de ir em direção ao nosso sucesso, de ter foco nas coisas que a gente busca, né? E isso para mim está servindo maravilhosamente, porque eu muitas vezes me perco nessa coisa do foco, começo uma coisa, lá vou fazer outra, quando eu vi não fiz nenhuma das coisas, né? Então, e isso assim, o Ho'oponopono nos pede para estar atento. Então, quando a gente está atento a essas coisas, é mais fácil de olhar para isso, conseguir trabalhar isso dentro de nós. No lado sistêmico, a gente pode olhar tanto o problema, algum problema que a gente pode ter com o nosso pai mesmo, né? Ou com todos os homens do nosso sistema, ou a energia masculina do nosso sistema. Essa runa vem falando também que o maior inimigo do guerreiro, o maior inimigo nosso, não está fora, está dentro, que são os nossos medos, as nossas crenças, as nossas limitações que nós mesmos nos impomos, né? É nós mesmos dizendo para a gente, as memórias, na realidade, nos dizendo: você não consegue, você não é capaz,
tu não vai conseguir isso, e isso a gente alimenta por medo, muitas vezes, de movimentar essa energia e realmente ir em direção. Enfrentar esse medo e ir com medo mesmo, né? É isso que a Runa vem pedindo essa semana, para a gente olhar para essas coisas e ver se o que está nos impedindo de ir adiante não é só uma crença mesmo, né? E se for, tiver alguma coisa realmente forte que está nos impedindo, é enfrentar isso, é conseguir resolver, olhar para isso com uma forma, uma coragem e ir em direção. Então, nossas perguntas, o que a gente deveria perguntar essa semana para nós mesmos, né? Quais as decisões que a gente está deixando de tomar por medo? Quais os sonhos que a gente abandona porque acredita mais nas nossas memórias, dizendo que a gente não é capaz, do que nos nossos próprios sonhos, né? Na nossa essência, na nossa capacidade, no nosso poder. A gente já falou do poder algumas 2, 3 semanas atrás, né? Então é agora. E esse poder que a gente já alimentou nesses dias. A gente ainda vai acreditar na memória mais do que no poder. Despertar essa coragem é ir em frente mesmo com medo. Né, enfrentar o nosso medo. E aí tem uma outra coisa que eu falo bastante aqui, que o Ho'oponopono traz isso, né, a filosofia Runa traz isso. Quando a gente olha para os nossos medos, eles perdem a força. E quando a gente tem um medo, a gente, em geral, esconde aquilo. Né? Alguma coisa que nos incomoda, a gente esconde aquilo, em vez de olhar para ela e enfrentar. Né? Então, quando a gente olha para um medo, ele perde a força. E no Ho'oponopono é muito isso. O Ho'oponopono nos pede para olhar para as nossas memórias, para olhar para aquilo que está nos incomodando. E quando a gente coloca essas memórias na nossa frente, quando a gente coloca isso que nos incomoda na nossa frente, a gente está olhando para aquilo e esta memória se vê, né, enxergada. É como a gente conversar com a nossa criança. O nosso subconsciente é a nossa criança. Então, quando a gente olha e dá atenção para ele, então aquilo que vem, aquela memória que está ali nos incomodando, ela vai sendo solta. Então, e é isso hoje que a gente vai limpar. Então, todos esses medos, de ter o foco, da determinação de ir em direção daquilo que a gente quer. Então vamos começar. Eu quero começar aqui a trazer esses assuntos de uma forma mais ampla, aqui nas lives é só uma pitadinha, porque realmente quando a gente vai trabalhando isso dentro de nós mesmos com consistência, olhando para isso de verdade, a gente vai desmanchando esses bloqueios que a gente tem, né? A filosofia Runa é riquíssima, ela traz uns ensinamentos riquíssimos que, se a gente colocar em prática no nosso dia a dia, muda realmente a nossa maneira de ver o mundo e de agir no mundo. Então vamos começar, vamos encontrando um lugar confortável. Respira profundamente, fecha os olhos, vai relaxando a mente. Inspira bem devagar. Solta o ar bem devagar, sentindo o corpo relaxando. Inspira novamente. Vai soltando as tensões. Expira bem devagar. Vamos chamar a pilastra para fazer a nossa proteção durante essa limpeza de memórias. A pilastra é um tubo de luz branco-azulado que desce da fonte, descendo até o centro da Terra, nos protegendo, nos colocando, todos nós,
Dentro desse tubo de luz, estamos totalmente protegidos de qualquer energia densa que possa chegar para nos atrapalhar nesse momento. Inspira mais uma vez, solta todas as tensões. Expira. Imagine uma luz azul dourada envolvendo todo o teu corpo nesse momento. Veja essa luz chegando. Essa luz representa a coragem da nossa alma. Veja teu corpo todo envolvido por essa luz azul dourada. E imagine agora todas as memórias que, quando eu comecei a falar, você foi trazendo. Foram aparecendo memórias de medo, de culpa, de autossabotagem, inseguranças. Todas essas memórias se dissolvendo nessa luz. Vai sentindo essa luz fazendo essa limpeza. Vai sentindo o peso do início da live sendo liberado, essa luz dissolvendo todos esses sentimentos. E repita lentamente, mentalmente: divindade, limpe em mim todas as memórias que me impedem de viver minha verdade. Limpe os medos que enfraquecem a minha coragem. Limpe as crenças que me afastam do meu propósito. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Sou grata. Memórias de indecisão. Te amo. Te amo. De medo de confronto. As memórias que me fazem achar que a vida é injusta comigo. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Sou grato. Se no meu sistema familiar houveram dores ligadas ao masculino, a minha família paterna, as exclusões, abusos de poder, fraqueza, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato. Eu limpo essas memórias em mim para que a ordem, o meu equilíbrio e a minha essência consigam se manifestar com toda a sua força.
Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato. Divindade, limpe em mim o padrão que me faz duvidar de mim mesmo, de achar que não sou capaz, que me tira a coragem de ir atrás dos meus propósitos. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Vá sentindo essa luz limpando, cortando todos os cordões ACA que nos ligam a cada um desses sentimentos, a cada uma dessas memórias. Perceba essa luz queimando esses cordões e soltando essas memórias. Perceba o lugar onde antes tinha peso, tinha angústia, sendo liberado com alegria, trazendo leveza, trazendo calma. Vai sentindo essa leveza tomar conta. A Runa Tivaz vem lembrando a gente que vencer não é dominar os outros, mas vencer significa vencer aquilo que nos impede de deixar a nossa alma florescer, a nossa essência aparecer. Quando a gente limpa memórias, a gente deixa de reagir automaticamente e passa a tomar decisões com consciência. Passamos a confiar mais na nossa essência do que nas histórias que carregamos. Sempre que a gente traz uma memória à mente, nós podemos questionar se aquela memória está sendo realmente nos trazendo alguma coisa que aconteceu de verdade, ou o nosso subconsciente criou em cima de alguma coisa que nem é tão forte como nos vem hoje. Deixa essa luz brilhar e desmanchar esses nós, esses padrões, e a nossa luz interna brilhar com toda a força. E depois de soltar essas memórias, traga na sua mente qual é a decisão ou atitude que você precisa tomar ainda hoje, aproveitando essa limpeza, para honrar essa energia. Qual a decisão que está adiando, empurrando, por medo? Agora é o momento, depois dessa limpeza onde a gente soltou todas essas amarras, para onde tu quer olhar hoje ainda. E com essa imagem, com essa decisão,
na tua frente nesse momento, vai colocar isso para a semana, para o dia de hoje, para a semana, com coragem, com determinação, com a luz interna brilhando fortemente. Leve isso para a semana e com essa sensação iluminada dentro de nós vamos recolhendo a pilastra que sobe do centro da Terra em direção à fonte que tudo é, levando todas essas memórias de medo, de angústia, de ansiedade, até a fonte para serem transmutadas e devolvidas a nós em forma de coragem, de determinação, de força e de brilho interno, despertando o nosso poder pessoal. Inspira profundamente, carregando todo o teu corpo com essa energia, com humana, com a energia poderosa que vai te movimentar em direção àquilo que é o teu propósito, que é o teu objetivo. E tendo em mente que a nossa maior vitória não é vencer batalhas, que nem o guerreiro da runa, mas é nos libertar das memórias que nos impedem, a nossa alma de trazer à tona a nossa verdadeira essência. Inspira mais uma vez, solta o ar e vai abrindo os olhos devagarinho, voltando aqui para o momento presente. Conectados com essa nossa força pessoal, munidos de coragem e determinação para levar para o nosso dia de hoje, para a nossa semana, o poder da runa Tiwaz, o poder do guerreiro, o guerreiro que vai lutar contra nós mesmos, contra as nossas memórias que nos impedem de deixar vir à tona aquilo que nós somos de verdade. Bom dia a todo mundo que chegou depois, bom dia. Alguém quer fazer algum comentário do que sentiu, do que conseguiu ver? Estamos aqui justamente porque esse é o nosso objetivo, da gente conectar com o que a gente é de verdade, deixar os nossos medos para lá e olhar para o brilho intenso que nós temos, o brilho intenso que nós temos e que as memórias acabam cobrindo ele, né? Deixando ele se apagar. Gente querida, foi uma alegria novamente estar aqui nas segundas-feiras com todos vocês. Por favor, compartilhem essa live com mais gente, que mais gente possa ter acesso a essas nossas limpezas que eu faço com tanto carinho e amor aqui para começar as nossas semanas com toda a energia. E indiquem para quem talvez possa estar precisando de uma energia dessas. Uma ótima segunda, uma ótima semana e até a semana que vem. Um grande beijo e tchau!